primeira coisa que você tem que ganhar a cabeça e o coração da pessoa. Exatamente. Se você ganhar a cabeça e o coração da pessoa, aí você vai. Se você vai rápido, aí o cara trava, entendeu? Quanto mais a tecnologia é onipresente, mais as relações humanas fazem a diferença. Uhum. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 10 livros de negócios, o mais recente é A Estratégia do Motor 2, e protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast, esse espaço que nós desenvolvemos para compartilhar temas relevantes com quem nos acompanha, né, Salibão? Essa é a ideia, né? A nossa razão de viver, né? De fazer isso aqui, mais do que um trabalho, né, Sandro? É um passatempo quase, né? Eu me sinto em férias aqui conversando com o Sandro. Uma delícia. Parece que a gente está numa praia tomando uma caipirinha, conversando sobre gestão, né, Sandro? E com todo mundo nessa praia, né? É verdade. Hoje a parada é forte. Salibão, hoje nós vamos falar de um tema central. O poder do networking. E nós vamos mostrar aqui, nós vamos desvendar para você o que é networking de valor. O que muitas vezes as pessoas acham que networking não é network. É enganação. Nós vamos falar aqui para vocês o que é, como você vai fazer para construir um network de valor e criar valor por meio da sua rede de relacionamentos. Mas antes eu tenho 2 recados para vocês, são 2, 3, mas acho que são 2. Primeiro recado, não deixa de dar seu like aqui, né? Nos siga. É a forma que o algoritmo tem de impactar mais e mais pessoas. Então não deixa de dar seu like aí, mas dá agora, senão depois você esquece. Dá o seu like, nos siga se você não nos segue no YouTube ou no Spotify, que é a forma de expandir a nossa mensagem. Segundo, faça o seu comentário aí. Enquanto está nos assistindo, teve alguma dúvida? Coloca aqui, nós vamos responder todas as dúvidas. Tem alguma sugestão de outro programa? Faz seu comentário que a gente lê cada um individualmente. Beleza? Salibão, networking, esse é um tema quente, né, cara? Eu quero começar com você. Quero começar com você com a seguinte reflexão, né, Salibão? Tem muita gente que confunde essa história, né? Tem muita gente que acha que está construindo um network e basicamente tem, no passado, era um monte de cartão de visita, agora é um monte de seguidor, mas não está construindo nada, né? Eles acabam irritando mais do que construindo, Sim, né? Acho que eles acabam, além de não criar um network, eles acabam criando uma rede de gente que odeia eles. Não é verdade? Porque, sabe, não tem jeito, Sandrão. Não é verdade? É verdade. Pois é. A gente tem que tomar muito cuidado. Assim, Sandrão e eu viemos lá de baixo. Lá de baixo. Da Casa das Máquinas. Apesar que outro dia eu ouvi falar que eu tenho o cara que nasce em berço de ouro. Isso, né? Mas Salibão. Eu nasci em berço de ouro, não tenho de jeito nenhum. Como diz o nosso amigo Thiago Oliveira, que vai estar conosco, ele falou assim: todo mundo pensa que eu sou rico porque eu tenho cara de apartamento, né? Mas se não fosse nossa habilidade de networking, Sim, não estaríamos aqui hoje. Eu não sei nem onde eu estaria, Sandro, juro por Deus. Cara, você sabe quando eu estava preparando esse conteúdo, eu não tinha pensado nessa dimensão. Mas é a pura realidade. O networking nos trouxe até aqui e extrair valor da nossa rede de relacionamentos é um aspecto central na nossa trajetória. Só que para extrair valor, aí vem um papo legal que a gente vai ter aqui com você. Para extrair valor, primeiro você tem que criar valor, né, Salibão? Antes de capturar o valor, você tem que criar o valor, porque senão você não potencializa o seu relacionamento. Com certeza, Sandrão. Eu aprendi isso muito novo, né? Quando eu... Você comenta até que seu pai era um grande networker, Meu pai, né? pois é, meu pai, mas ele não sabia, assim, ele era um network, ele tinha uma rede de relacionamento fantástica, mas ele nunca utilizava aquilo para negócios. Não conseguia conectar. Era mais assim, de conexão, todo mundo adorava ele, mas não conectava, né? Meu pai era um artista, meio sonhador, né? Minha mãe já era mais pragmática, né? A Norminha já era mais forte nesse sentido, né? Então eu acho que eu catei o melhor dos dois, né? Porque você precisa... Não adianta você ser tão pragmático, porque parece que é interesse, né? Sim. E não adianta ser sonhador demais, que você não vai conseguir nada. Então você tem que fazer um mix de ser agradável, ao mesmo tempo ir lá para, né, quando precisar ir, né? Então eu comecei quando eu jogava tênis no Pinheiros, né? Com 15 anos já era o primeiro jogador do Pinheiros a nível profissional. Ganhei um convite para jogar no Harmonia, né? E lá eu cheguei. No Harmonia, o nível das pessoas financeiro era muito alto, né? Era um dos clubes, um dos 2 clubes mais exclusivos do Brasil, né? Foi a maior herança que meu pai deu. E aí, quando eu cheguei lá, cara, eu era o cara mais pobre do clube, né? Literalmente, né? E chegava de ônibus, né? Ninguém andava de ônibus, tava todo mundo de motorista, tal, essas coisas. E aí eu percebi, né, que
que uma das coisas que o diretor de tênis pediu, ele falou assim, olha, a única coisa que a gente quer é que você jogue com as crianças, que você jogue com os sócios, além de você treinar, né? Eu falei, maravilha, né? Aí eu comecei a jogar, só que eu comecei a jogar com o Zé Hermílio de Moraes, comecei a jogar com a turma da pesada, né? E percebi que eu jogando com eles se aproximam, assim, eu tinha uma aproximação com eles. Uma aproximação que uma pessoa normal não tinha. Aí eu vi, puta, olha que coisa incrível, né? Eu com uma raquetinha de tênis aqui, consigo me aproximar de um cara, né? Através de uma habilidade que eu tenho, não é verdade? E isso eu fiz, aí eu comecei a fazer bastante. Sandrão, eu com 18 anos, eu era um dos caras mais conectados do Brasil, assim, porque eu soube usar o tênis para isso. Ô, Salibão, agora nós vamos falar, a gente tem, inclusive a gente vai compartilhar com você três estágios, 3 passos para construir um network de valor, mas vamos fazer um preâmbulo importante em cima da sua fala, porque você sempre comenta que muitas vezes você usava o tênis para criar valor, para se aproximar do outro, criando valor a ele. Sim. Seja compartilhando uma técnica diferente, né? Ou seja, mesmo nessa proposta, você estava ali orientado a criar um valor que você sabia que se você criasse valor àquele indivíduo, a reciprocidade ia ser estabelecida e ele cria uma conexão com você, correto? Pois é. Você já tinha esse olhar. Não era só jogar tênis. Isso é importante. Não era só jogar o tênis. Você já estava de olho em como você estabelece uma conexão criando valor para o seu interlocutor, né? Pois é, a pessoa que estava do outro lado, né? No meu caso, os empresários da época, eu via que eles gostavam muito de jogar tênis, mas eles não melhoravam, entendeu? Não melhoravam. E como eu aprendi a jogar sozinho, né? Nunca tive professor nem nada, eu desenvolvi uma metodologia minha mesmo que ajuda você a se desenvolver mais, bater mais rápido, bater melhor na bola, né? E eu começava a ensinar isso para eles, né? E não era uma aula particular, mas eu sempre falei, poxa, eu via a tua esquerda, o cara ficava lá anos mandando a esquerda dele na grade. E de repente o cara, depois de 40 anos, consegue bater uma esquerda. Cara, no nível de felicidade desse cara comigo, eu podia pedir o que eu quisesse, Sandrão, mas o que eu quisesse. Porque você criou valor aí. Exatamente, né? Ó, e tem um conceito pra gente trabalhar aqui. Aliás, esse conceito, quem nos ajudou a lembrar foi nós promovemos um workshop de inovação recentemente. O Carlos Leite estava conosco. Um abraço para o Carlos Leite. Inclusive, ele comentou comigo, Salibão, que o Lucas Leite, de 17 anos, filho dele, acompanha os nossos podcasts. Muitos jovens acompanhando. Muitos jovens. Que bom, Salibão. Várias empresas também fazendo grupo de Kumbu, enfim, né? Assistindo juntos, né, Sandrão? E o Carlos, durante o evento, ele lembrou de uma dimensão, o Network Effect, né? Que é o efeito rede. O que é o efeito rede? Que é muito utilizado em plataformas, nós já falamos sobre ele nos nossos livros, mas eu quero trazer para o contexto do network pessoal. O efeito rede, grosso modo, ele aponta que o poder de uma rede está relacionado à quantidade de indivíduos dessa rede, mas, sobretudo, a quantidade de conexões geradas por essa rede. Ou seja, não adianta nada você ter uma rede de relacionamento recheada de pessoas, dezenas de milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores, se não existem conexões. Isso vale para qualquer negócio que nós estudamos, as plataformas, o Uber. Eu tenho que ter muitos motoristas, eu tenho que ter muitos clientes querendo motoristas, o iFood, eu tenho que ter muitos restaurantes, eu tenho que ter muitas pessoas querendo restaurantes. Quanto mais restaurantes, mais pessoas eu tenho, mais conexões eu gero. Mas vale também para o seu networking pessoal. E aí uma auditoria, uma visão qual é a qualidade da sua rede de relacionamentos? Não é a quantidade, qual é a qualidade? Quais conexões de valor você está gerando na sua rede de relacionamentos que podem ser um propulsor do seu desenvolvimento pessoal, que é aquilo que o Salibão falou. E aí nós temos, Salibão, que trazer uma outra perspectiva para a gente, daqui a pouco, ir para os 3 estágios. O que não é. Quero falar com você o que não é. Pois é. O que não é network de valor. E já vou dar uma dica para vocês e quero passar para o Salibão para ele compartilhar uma experiência que a gente conhece bem aqui, eu e ele, na nossa intimidade. Sabe o que não é network de valor? Alguns exemplos. Você chega lá no LinkedIn, né? LinkedIn. Qualquer rede, mas o LinkedIn é bom nisso, né? E recebe uma mensagem daquela pessoa que você viu uma vez na vida, que sempre que você precisou conversar com ela, ela não te deu atenção, manda uma mensagem para você porque ela está no mercado de trabalho, né? Ou porque ela precisa de você para alguma coisa. E você nunca viu ela na vida, né? Isso não é networking, né? Não, aliás, nem quando aparece alguma coisa assim... Depois não, inclusive já
pessoas que pedem recomendação que eu nem conheço. Você já viu? Eu já recebi várias, né? Você pode me recomendar? Eu falei, cara, eu nem te conheço, como é que eu vou te recomendar? Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. O networking bem feito é uma coisa muito delicada. Não é uma coisa assim qualquer. O bom é que hoje nós temos ferramentas que ajudam a gente a potencializar, Sandrão. Poxa, assim, realmente a gente usa, né, as redes para nos relacionarmos com todas as pessoas, né, Sandrão? É incrível, né? Eu já vi na questão do que não é network, no meu caso. Experiência pessoal. Ah, sim. Eu lembro. Profissional. Pois é, a HSM ela começou, ela tinha 2 fontes de renda, né? Os patrocínios, né? Que viabilizavam os eventos e os ingressos que você comprava, né? E a gente precisava nascer, né? O único lugar que eu sabia que podia ganhar dinheiro no começo era com patrocínios. E onde que eu vou buscar? Na minha rede de contato. Aquelas pessoas que eu cultivei durante anos com tênis. Porque era o que eu tinha. Era o que você tinha. Agora, você pode ter piano, você pode ter arte, você pode ter o que você mil tiver, coisas. música. Toda pessoa tem alguma coisa diferenciada, né? E eu consegui fazer isso numa quadra de tênis. A HSM nasceu numa quadra de tênis, através de um contato, porque não só eu dava aula para os meus alunos, porque eu lembro no lugar que eu paguei meu MBA com aula de tênis. Né? Eu ganhei bolsa para fazer a graduação, mas o MBA eu tive que pagar. E quando eu dava aula, Sandrão, eu via meus colegas dando aula, eles ficavam, vamos, e vai. A hora que a pessoa entrava comigo, eu falei assim, cara, como é que eu vou criar uma relação forte com essa pessoa? Excepcional. Como eu vou criar uma relação? Sandrão, eu tinha, quando eu fiz a minha festa de despedida para o MBA, os meus 44 alunos apareceram em casa, Sandrão. Excepcional. 44 alunos. Porque eu agregava valor na vida de todos eles. Quando eu voltei e comecei a HSM, cara, se eu não tivesse uma rede de relacionamento, eu estou falando com 26 anos, Sandrão. Se eu não tivesse essa rede de relacionamentos, a HSM não teria nascido, eu não estaria aqui com você hoje. Não, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre outra perspectiva que eu quero explorar com você, que é o network que você fomentou com os principais pensadores do mundo. Peraí. Mas indo além, de novo, vamos insistir no que não é network de valor. Eu lembro que você tem diversas histórias, né? Mas você tem histórias como essa, né? De empresários, de líderes que você procurava conectar. Nunca foi possível, mas quando a pessoa precisou... Pois é, lembro de um vice-presidente de marketing, muito conhecido, por sinal. Não fale o nome dele. Não posso falar, né? Não deve, né? Não, dá vontade. Não, mas não pode. Não pode? Não. Então não vou falar. E durante 30 anos, Sandrão, na HSM, eu tentei marcar uma reunião com ele. 30 anos. Chegou num ponto que para mim virava assim, deixa eu ver, deixa eu tentar marcar. Eu sei que não vai acontecer, mas deixa eu tentar marcar. Bom... Virou folclore. Virou folclore. Eu fazia assim só para falar assim, ó, tentei esse ano de novo. E ele me conhecia, Sandrão, dos tempos do tênis. Me admirava do tempo do tênis e tudo. Quando ele não era... Quando não era nada, né? E aí ele evoluiu, virou vice-presidente e tal. Se aposentou, de repente minha secretária chega e fala, bom, tem o senhor tal na linha, né? Eu falei, não é possível, né? Eu tô há 30 anos querendo, né? Mas eu falei, pô, mas eu vi que ele se aposentou recentemente, né? Aí ele me liga, eu falei, pois é, Salib, eu atendi com toda a cordialidade, sem né? Sem dúvida. Pois é, Salib, eu acabei de me aposentar e eu tô meio perdido na vida, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho... Eu tava pensando em dar palestra, será que você, HSM, pode me ajudar? Pois é, Sandrão. Complica, né? Porque a percepção de valor não existe, Aí é difícil, porque o networking de valor, ele é uma troca. Você cria valor para a vida da pessoa e, em contrapartida, em algum momento, esse valor vai ser vai te acolher. Se não há troca, a pergunta que fica você é um cara gente boa, legal, mas por que você faria isso se você foi subjugado durante tanto tempo? E, Sandrão, você não precisa, na verdade, não é porque aquela pessoa não fez algo por você que você não pode criar um networking com ela. Por exemplo, essa pessoa que fez isso, que não marcou a minha reunião durante 30 anos, né? Os dois aqui são vendedores, pessoal. Ele podia falar assim, olha, a filosofia da empresa não é isso. Mas olha, por que você não conhece aqui? Olha, eu tenho uma empresa aqui que eu conheço que eu posso recomendar. Cara, bastava uma dúvida. E outra cordialidade. Nessa mesma organização, a pessoa que sucedeu essa pessoa nos recebia todo ano. A gente ia almoçar todo ano lá, nunca comprou nada nosso, mas era cortês
E sempre houve uma relação carinhosa e afetiva. Não é sobre isso que a gente está falando. Exatamente. Né? É sobre a atenção. Não é se a pessoa compra ou não compra, né? Ou te consegue um favor. Porque no final é o conjunto da coisa, né, Sandrão? É o conjunto da coisa que vai fazer você levar. Eu diria assim, Sandrão, que se eu perdesse tudo na vida, eu conseguiria construir tudo de novo com o meu network. Eu tenho... Tudo. Mas peraí, mas tem uma história aí. Porque você construiu uma reputação. É aí que eu quero chegar num ponto fundamental. O network de valor tem toda a correlação do mundo com a reputação que você constrói ao longo do tempo. Se você constrói uma reputação ilibada ao longo do tempo, de pessoa que realmente está interessada no outro, que tem uma retidão em toda a sua jornada, e ninguém está falando que ninguém é perfeito, nós temos as nossas vicissitudes, defeitos, mas tem uma coerência na sua jornada, você tem uma reputação que você pode acessar essa reputação como um ativo no momento que você desejar, Salibão. Por isso que é importante. Agora, vou te falar uma coisa. Nós falamos sobre isso no nosso livro que as escolas de negócio não ensinam. Há um capítulo todo dedicado a esse tema, né? E nós trazemos uma abordagem que é muito interessante, que é o seguinte: em que medida a velocidade com que as coisas acontecem no mundo... E olha que nós escrevemos esse livro já faz tempo, Salibão. Faz 2020, 2019. Já faz 5 anos. E não era tão veloz como é hoje, por incrível que pareça. Nós escrevemos o seguinte: a velocidade com a qual acontecem as coisas e as dinâmicas dos negócios atualmente, em muitas situações, inibem a construção de um network de valor. Que a pessoa, o indivíduo, você, está tão focado e focada no dia a dia dos negócios, que fecha sincopas e esquece da necessidade de construir outras conexões fora da sua rede de relacionamentos. E aí, eventualmente, você vai se ver numa situação onde, seja porque mudou do emprego, seja porque tem um outro projeto, você vai ter que acessar pessoas fora daquele network e aí você tem que começar do zero. Exatamente. Não é inteligente nessa linha. Não é. É uma coisa que pode afetar demais a sua carreira, né? Eu cansei de ver executivas que tiveram cargos bacanas, né, dentro das suas empresas e muito cortejados e tal. E, de repente, ela sai da empresa, né, por alguma questão, se a empresa está indo mal ou muda. De repente, a pessoa olha para mim e fala assim, você pode me ajudar? Aí você vê assim, você começa a olhar para o network dela, nenhum. Nunca se deu trabalho de marcar um almoço, de sair. De ir num evento. De levar um livro, né? Eu sempre usei, Sandrão, uma das coisas que eu sempre usei, para quem acha que eu só usei o tênis, eu usei muito livro. Né? Conteúdo. Eu li muito conteúdo. Revista, né? Da HSM, que era uma preciosidade. O que custa um livro, né? Não custa nada, né? Custa muito pouco. E você pode criar a filosofia do network, como que eu posso criar valor na vida da pessoa, mas de uma forma assim, de coração. Legítima. Não, porque a pessoa percebe ser forçada. Percebe, não há dúvida. E aí irrita, aí que joga contra. Destrói valor. Joga contra. O grande lance, olha que interessante essa jogada aqui, ó. Essa daqui é boa. Você se empodera gerando valor para o outro. Você se empodera empoderando o outro. Isso não pode ser uma relação causal, onde você já faz, você já beneficia o outro já querendo alguma coisa em troca. Isso não é network. Isso é uma relação transacional. Sabe o que eu estava lembrando? Eu era gestor da Folha de São Paulo, Salibão, eu assumi a posição era um segmento mais importante do jornal, que era o imóveis, né? Eu tinha construído um network do zero, Salibão. Porque você tem que, às vezes, construir network do zero, né? E eu me lembro que tinha um diretor de marketing muito badalado no mercado imobiliário e que era difícil pegar o cara. E na Folha de São Paulo, eu tinha, como você tinha um livro, na Folha eu tinha a proximidade, que a Folha patrocinava eventos culturais, shows, cinema. Eu comecei, Salibão, mas eu não fazia nada, cara. Eu mandava um convite do cinema. O cara podia comprar, lógico que podia, o cara é milionário. Mas sim, mandava. Aí depois mandava um do show. E não falava nada, só falava, legal e tal. Cara, me lembro que foi uns 3, 4 meses fazendo isso, uma hora ele me ligou, falou, pô, obrigado e tal. Falei, legal, fulano e tal, prazer. Não falei, eu quero conversar com você, quero marcar uma reunião, quero fazer alguma coisa. Legal, quando você precisar, estamos aqui. Com o tempo, você foi estabelecendo uma relação, eu fui no casamento do cara. Pois é. Entendeu? Sandro, isso me fez lembrar de uma pessoa muito importante que a gente estava atrás, né, a nível de patrocínio da HSM, e que eu tentei, e finalmente eu consegui uma reunião, né?
E na reunião, sabe o que eu fiz, Sandrão? Eu não fui pedir nada. Exatamente. Eu não fui vender nada. Eu tenho certeza, Salibão. Você acredita nisso? A pessoa que estava comigo, né, o nosso gerente comercial, eu falei, mas você não apresentou nada. Eu falei, calma. Sabe o que eu falei? Não está na hora. Calma. Não está na hora. A primeira coisa que você tem que ganhar a cabeça e o coração da pessoa. Se você ganhar a cabeça e o coração da pessoa, aí você vai. Se você vai rápido, aí o cara trava, entendeu? O Salibão, eu sempre... Tá certo ou não? Não, puta, mas não podia estar mais perfeito. Eu sempre faço essa analogia, né? Salvo exceções, normalmente você conhece a pessoa, namora, conhece a pessoa, fica com a pessoa, namora, depois casa e tem uma trajetória legal, né? Quer dizer, tem um warm-up aqui, né? Tem um aquecimento. Sim. É difícil, mas você vai casar... Tem um caso ou outro, mas é exceção. A gente quer casar logo, né? O cara quer casar logo, quer logo chegar lá no vamos ver, sem criar esse contexto baseado de intimidade, de conexão. Vê o que é importante para a pessoa, né, Sandro? Principalmente... Entender... Peraí, que você falou uma coisa, volta aí. Entender o que é importante para a vida da pessoa. Exatamente. É isso. Né? Quantos filhos de clientes, de parceiros você já ajudou? Pois é, né? Quantos filhos? Olha, se você quer realmente construir uma rede, a melhor dica. Essa é dica de ouro. Uma história tem que ser dica de ouro. Tem que ser com muito cuidado. E legitimidade. Tem que ser com muito cuidado, né? Legitimidade. Porque se você tenta ajudar o filho de um cara e o cara vê que você está fazendo por interesse, ferrou. Mas nunca foi por interesse. Nunca foi. Entendeu? Foi para ver. É assim, eu tenho uma filosofia de vida, Sandrão, que às vezes me ajuda e às vezes não me ajuda. Eu gosto de ver todo mundo crescendo em volta. Mas sempre te ajuda, cara. Não, mas tem coisa que não ajuda, Sandro. Mas por que não ajuda? Tem lugares que eu pertenço que por alguma razão eles não querem sair de onde eles estão, Sandro. Então, mas é que acredite. Tá. Mas o problema não é seu. Isso diz muito mais respeito à mediocridade deles do que o seu potencial de criar valor. Então, para você continuar sendo bom. E eu tentando, cara, mas começa a atrito. Não desiste. Eu adoro ajudar jovem, Salibão. Ajudar jovem é incrível, né? Eu sempre tive assim, em volta do meu ecossistema, todo mundo tem que levantar. Todo mundo tem que levantar, Sandro. E vocês levantam. Esse é o ponto. Você é criar uma maré levanta para todo mundo. Né? Porque você imagina assim que eu acho que eu aprendi um pouco disso nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ele é um país que puxa todo mundo para cima, né? Aqui no Brasil nós temos algumas coisas que todo mundo sabe disso, não preciso nem falar, né? Não, tem uns obstáculos. A turma que torce contra, tem umas âncoras. Pessoal que tem prazer de ver lá embaixo. O complexo de vira-lata, que é olhando. Inveja, né? Essas coisas. E nos Estados Unidos, no geral, você não tem muito isso, Sandro. É todo mundo empurrando pra cima. Eu quando eu fui lá, cara, fui com uma raquetinha, mal falava inglês, de repente eu vi assim, 20 pessoas me empurrando pra cima. Eu falei, que fantástico isso. E se eu fizer isso de volta no Brasil um dia? Entendeu? Cara, o que eu já empurrei de gente pra cima aqui nesse país, entre garotos, empresários e garotas... O Salibão, agora você tá falando, porque você falou de inveja, tá? Me lembrei muito de rede social, né? Que hoje, na nossa época que a gente fez tudo isso, não havia né, a internet como é hoje. Mas um insight importante para compartilhar com você é o seguinte. Quanto mais a tecnologia é onipresente, mais as relações humanas fazem a diferença. Quanto mais a tecnologia é onipresente, mais as relações humanas fazem a diferença. Porque a tecnologia pode potencializar a sua perspectiva e possibilidade de se conectar com as pessoas. Ela não substitui. Né? Aquela história da pessoa usar lá, mandar um monte de mensagem fria com quem nunca viu para estabelecer conexão. Não vai funcionar. Mas hoje você pode usar essa tecnologia para conhecer melhor as pessoas, para entender melhor quais são as demandas de cada um, para se conectar com as pessoas de uma forma aprazível, para interagir com outras pessoas. Só que a conexão humana é o que vai livrar a nossa cara. Né? Eu sempre digo que é a humanidade que vai livrar o ser humano de toda essa complexidade. E o bom network demanda tempo, né, Sandro? Não é uma coisa que vem... Disciplina. E demanda tempo, disciplina. Eu acho que com essas ferramentas, né, hoje, com o LinkedIn, com principalmente o Instagram, a maneira de se relacionar com as pessoas é fantástica, Sandrão. Você sabe que todo mundo na corrida para ver quem tem mais seguidor. Métrica de ego. Quando eu falo que eu respondo para todo mundo, eu respondo para todo mundo. Ué, eu respondo para todo mundo. Para todo mundo. Eu respondi 700 mensagens de aniversário. Para todo mundo. No último aniversário. É isso aí. Eu cheguei para minha esposa e falei, cara, eu não quero mais fazer aniversário. Eu respondi a 700, Sandrão. Ô, Salibão, é muito louco, né? Porque... O que a gente está trazendo para você é que isso não é nato, ou seja, isso não é você nasceu com isso, você desenvolve essa perspectiva. Né? Eu estava lembrando que no nosso evento que a gente fez com o Workshop Liderança, que a gente levou o Edu Gouveia, querido amigo,
Ele falou que quando ele era presidente da Cielo, tinha quase 1.000 colaboradores. E ele ligava para todo mundo no dia do aniversário. Um a um. Isso aí... Não importa se ele tá de férias... Sandrão, até hoje, o Facebook aparece lá com os aniversariantes, eu vejo um por um, até hoje. E dou uma... Mas são mensagens... Mas dá trabalho. E são mensagens, não é aquele... Hoje cortar e colar. O Facebook, ele já dá... Você escolhe qual é a frase. Não, eu faço questão de ser dá pessoal. Trabalho. Você tem que nutrir. Falando em nutrir o relacionamento, olha como a tecnologia potencializa. O Salibão, ele construiu uma rede de relacionamentos, eu acho que é a mais poderosa do mundo. É que eu não tenho, mas eu acho que é a mais poderosa do mundo. Eu acho que sim. Uma rede de relacionamentos com os principais pensadores do mundo, que é um negócio outstanding, né? É impressionante. Quando não tinha tecnologia, como você chegava nesses caras? Pois é, primeiro, no começo, né, muito difícil, né? Mas a partir do momento que eu comecei a engatar, né? A tracionar, eu via, porque, cara, a gente tinha aí 6 grandes gurus de gestão. Tom Peters, Peter Drucker, 6 grandes gurus. Jim Collins e tal. Só que uma empresa não pode viver de 6 gurus, né? Ela tinha que viver de muitos não conhecidos. Sem dúvidas. Né? Muitos não conhecidos. E mesmo esses grandes pensadores, né? Eu tinha que chegar de um jeito que eu falei assim, cara, eu tenho que chegar de um jeito que ele vai me diferenciar, ele vai me olhar diferente, né? Então, enquanto todo mundo já chegava só com oferta de grana, eu quero te convidar, que não sei o quê, eu já chegava mansinho, né? Eu chegava em volta. Quando eu visitava os gurus, eu procurava saber todo o ecossistema dele. Quem era a secretária, se ele era casado, quantos filhos ele tinha, aonde os filhos estudavam, porque numa conversa dessa, você vai achar um jeito de de dar uma, entendeu? De entrar, entendeu? Porque você tem que entrar com calma, mas você tem que achar um jeito de falar assim, onde que eu posso agregar alguma coisa na vida desse cara, né? E aí eu também, andando com esses grandes gurus, eu percebi que eu tinha que entrar no nível deles da conversa, né? Eu não podia estar embaixo. E eu falei, cara, eu vou ter que correr rápido. E eu lia, estudava. Cara, ninguém... Você sabia mais da vida deles Pessoal, que eles. Não é à toa que esses dois bonitões aqui escreveram 10 livros em 8 anos, 6 anos, sei lá, whatever, né? Então, fazia com muito cuidado e via, né? E eu procurava, assim, não só ser interessado, mas ser interessante. Pera, isso é legal, anota aí. Não é só ser interessado, é ser interessante, para que as pessoas tenham você aqui. Exatamente, né, Sandro? E olha, eu fiz isso com tanta habilidade. Quando eles vinham para o Brasil, primeiro que eu estava lá, eu já não mandava... Só depois que a HSM cresceu, já tinha uma certa intimidade com os caras, que já me conheciam. Mas durante, sem brincadeira, 20 anos, Sandrão, eu estava lá em Guarulhos. Eu já estava na porta lá esperando por ele. Chegava bem antes, para não ter atraso. E eu aproveitava as 2 horas da nossa querida Marginal Pinheiros, né? Adorável Marginal Pinheiros, com trânsito agradabilíssimo, né? Para ficar com o cara, para conversar com o cara. Eu falei, cara, onde que eu vou ganhar esse cara aqui? Achava fantástico, né? Eu convidava eles a nosso custo, né? E o Harry e eu, naquela época, estavam muito alinhados para viajar. Se ele não podia viajar, eu tinha que levava ele num clube aqui, coisa que ele nunca tinha visto. Mostrar alguma coisa diferente para ele. Sim. E cultivar. Eu usei muito a palavra cultivar. Eu não aparecia na hora que eu precisava. Porque a hora que você aparece na hora que você precisa, aí você tá ferrado. Não é network. Você tem que construir network de valor quando você não precisa. Exatamente. Tem que ser, por exemplo, o Peter Drucker, 14 anos, eu fui 14 anos lá em Claremont, o visitava. 14 anos. Eu não fui lá só quando eu precisava que ele viesse ao Brasil. E quando acabou o relacionamento, quando o Peter Drucker faleceu, a Doris viveu mais quase 10 anos. E eu continuei indo para lá. Sim. Sabe por quê? Porque o relacionamento que eu construí com a Doris, a esposa, ele ficou tão poderoso quanto com o do Peter. Não se longe. Todo ano você visita Kotler. Sim, Kotler, Jim Collins. E você não precisa mais dos caras. William Ury. Você não precisa mais dos caras. Não. Até hoje você continua todo ano visitando o Philip Kotler. As pessoas... E é gostoso. Sim, os meus amigos, né?
tem que estar presente, né, Sandra? Não pode estar presente, né? A tecnologia distancia. Nós temos que conectar no individual. Agora, sabe qual é o resultado disso aí, Sandrão? Que durante 30 anos, nenhum guru de relevância pisou no Brasil sem ser com a HSM. Com a HSM, sem ter contrato. E tem mais, sem contrato. Eu só tinha contrato quando eu trazia o cara. Quando qualquer pessoa do Brasil ligava pro Kotler, sabe o que ele falava? Liga pro José. Liga pro José. E vê se ele deixa. Pois é. Ó, e aí, Salibão, eu quero compartilhar com a turma aqui os 3 estágios, as 3 etapas do network eficaz, que é um estudo que nós fizemos, que está nesse livro que as Escolas de Negócios não ensinam. Mas antes eu tenho um recado rápido para você. Esse livro aqui, o Estratégia do Motor 2, é a nossa obra mais recente. Felizmente está um espanto, né, Salibão? E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Aqui a gente constrói um framework de como implantar na prática o motor de inovação, o motor 2. Isso é uma demanda para muitas empresas, de todos os portos, a gente mostra que é possível para qualquer uma. Veja, que tal você fazer isso conosco? Que tal você aprender direto da fonte e nós juntos construirmos essa visão de como desenvolver um motor 2 de crescimento do seu negócio? Então eu quero lhe fazer um convite. Dias 18 e 19 de outubro, nós estaremos com o nosso workshop Inovação de Ruptura, que a visão é essa. Na prática. Como tornar a inovação parte do seu dia a dia do negócio. Convidados externos, cases, masterclass. Então, se você desejar, aqui no link, nós vamos deixar aqui na descrição o link de acesso para você conhecer esse evento e se unir a todos que estão conosco. Esse ano já vai ser a 2ª edição, a primeira foi um sucesso absurdo. Absurdo. Todos os participantes com necessidades superadas ou atendidas, essa é a nossa proposta, beleza? Salibão, agora vamos falar, ó, separei aqui, resgatei, eu me surpreendi, que texto bom esse que a gente fez. Maravilhoso. Que capítulo bom esse que a gente escreveu no livro, aliás, né? Eu nem lembrava dele. O que sai da gente tem que ser bom, né? Como faz tempo que a gente escreveu? Tem coisa que eu leio e falo, quem foi que escreveu? Foi a gente, né? Porque a gente que escreve mesmo, né? Aqui, ó, o primeiro estágio, vou colocar aqui, ó, 3 estágios para você construir um networking de valor. O primeiro, evidente, é conhecer pessoas. E conhecer pessoas parece uma obviedade, mas não é, né? Não é. Eu tenho que conhecer, eu tenho que participar de eventos. Sim, tem que eu tenho que ficar atento a oportunidades. Eu tenho que ir em reuniões, pessoas. Tem que ir em jantares, né? Não tem jeito, né, Sandro? Dá trabalho. Ainda mais quando você tá mais no início da carreira, tem que fazer isso toda hora, né? Toda hora, né? Por isso que é o risco da pessoa Porque no fundo, né? assim, você vai ficando mais velho, né, Vitinho? 65 anos, já não tô mais afim de ficar indo em um monte de jantar, entendeu? Mas o que eu cultivei lá atrás, pô, você traz um caminhão de contatos juntos, né, Sandro? Você cultiva pro futuro. Pra vida. E assim, Salibão, de novo, não dá para ficar afundado na rotina do dia a dia do negócio. Você vai se perder. E aí também não dá para ficar afundado na glória do teu cargo, Sandrão. Na glória do teu hierarquia. Cargo. Você virou diretor, agora eu sou bom. Agora tá tudo bem. Cara, como diz o Sandrão nos nossos textos, né? Lê do engano. Lê do engano. Lê do engano, porque uma hora o bicho vai pegar. Exatamente. Aí a hora de consertar o telhado é quando não tá chovendo. Então você tem que fazer network quando você não precisa, porque quando você precisa, aí vai ser mais caro. Salimão, olha que interessante que eu resgatei uma pesquisa que a gente citou nesse livro, do Mark Granovetter. Olha que interessante essa pesquisa, gente. Isso é muito interessante. Ele fez uma pesquisa com milhares de trabalhadores em Boston, nos Estados Unidos, que estavam procurando emprego. E ele descobriu que a maior parte dos entrevistados que encontraram emprego, 56%, esses empregos não foram conquistados por indicação das pessoas mais próximas do networking dessas pessoas. 56% das pessoas que encontraram emprego foram indicações dos chamados laços fracos, que são pessoas que muitas vezes não estão no seu núcleo central de influência, mas estão nas proximidades e arredores. O que ele demonstra com isso é que, quando eu falo de conhecer pessoas, é conhecer aquelas pessoas que você já tem intimidade, mas você tem que sair da bolha. Porque saindo da bolha é onde vão ter outras oportunidades que não estão mapeadas, que vão poder ser mais facilmente capturadas. Então você tem que sair da sua bolha de relacionamento e ir para os chamados laços fracos, porque, de novo, nesse caso, nós que 56% de quem arrumou um emprego foi justamente no laço fraco. Pois é. Louco, né? E, Sandrão, falando em arrumar emprego, eu sempre levei muito a sério a questão do network, né? Na HSM, às vezes a gente tinha patrocinadores que ficavam com a gente. E, de repente, a pessoa, por alguma razão,
saía ou era demitida. Sim, muito comum. Sabe o que a HSM fazia? Sabe o que eu fazia junto com meus colegas? Sem dúvida. Eu buscava emprego para eles. Buscava emprego? Eu buscava emprego. Eu falei, cara, esse cara criou valor pra gente, ele merece o nosso tempo de a gente abrir e mais. A gente deixava eles virem nos eventos de graça. E olha, os ingressos eram 7, 8 mil, 10 mil reais. Dólares? 5 mil dólares. Dinheiro de hoje. Então, a gente sempre... É isso mesmo. Um network poderoso significa cuidar, Sandrão. Cuidar. Você falou cultivar. Cuidar. Usa essas palavras, né? Isso. Então, a primeira coisa... Porque, olha, o que eu conheço de networkista chato, você não tem ideia. Não, juro por Deus. Tem um aí que é... Cara, conhece todo mundo, mas eu vejo o cara quero sair correndo. Entendeu? Que é aquela história de estar buscando algo concreto que não de construção. Fica chato. Então, ó, primeiro estágio, conhecer pessoas. Segundo estágio é legal, é articular conexões de valor. Então você conhece, então você tem um universo que expande do seu universo próximo. A partir daí você tem que construir o quê? Conexões de valor. E sabe o que a gente citou no livro que eu lembrei, Salibão? Aquele filme Invictus. Do Nelson Mandela. O time do rugby. Isso. E sabe qual parte que eu lembro, Salibão? É claro que é só uma sutileza, mas isso... Parece fantástico esse filme. Esse filme é muito bom. Invictus, né? Que é a história do Nelson Mandela e como ele conquista a nação a partir do rugby, que era dominado pelos brancos, né? E lembra aquela fase que ele vai pela primeira vez encontrar o time, ele vai no carro decorando o nome de cada indivíduo, o que cada indivíduo fazia, qual que era a especialidade dele não, e quando ele vai cumprimentar as pessoas, ele chama pelo nome e fala alguma particularidade. Ou seja, ele começou a gerar o quê? Conexões. Aliás, eu sempre, com os meus gurus, né, Kotler, Porter e tal, eu sabia a família inteira dele, Sandrão. Os filhos, o que estudavam, o que gostavam. A primeira coisa que eu perguntava, de repente eu não vi o Michael Porter por 2 anos. Como é que estão tua menina? Como é que tá a Jennifer? Como é que tá? Entendeu? Pelo nome. Salibão, eu dei aula há muito tempo, né? Eu dei aula... 18 anos, acho, Até mais, né? Porque se considerar depois que eu continuei dando aula, mas só na SPM, acho que foram 15 anos. Sabe o que eu fazia? Eu sempre falo isso, Salibão. As pessoas às vezes me param, faz tempo isso, né? Vocês já vão-se 20 anos, né? 15 anos. As pessoas me param às vezes, é curioso que elas não falam assim, nossa, aquele conteúdo foi incrível. Sabe o que elas falam? Você me conhecia pelo nome. O que eu fazia? Na SPM tinha um carômetro, que era o nome da pessoa e o rosto. No primeiro dia de aula, Salibão, eu decorava e criei uma técnica onde eu anotava onde a pessoa estava, o rosto dela, e no intervalo eu já ficava, memorizando. Na volta do intervalo do primeiro dia eu já conhecia a pessoa pelo nome. Na segunda aula, na SPM tinha aquela coisa do bedel passar para pegar a lista de presença. Então era um motivo de pavor a pessoa perder a lista de presença. Eu fazia a presença sem chamar as pessoas pelo nome. Eu ia olhando e fazia a presença. Quando o bedel passava para pegar a lista, meu nome, professor. Não, você não é o fulano tal. Os caras ficavam assim, com o olho arregalado. Eu creio que uma das coisas pode parecer trivial, mas mais poderosas para você gerar conexão é chamar a pessoa pelo nome. Com certeza, né? É chamar a pessoa pelo nome. Pois é, sempre, né? E pelo nome correto, né? Correto. Tem um sobrenome estrangeiro, né? A pronúncia, né, Sandrão? Porque a hora que você chama o nome errado, o cara já era, né? Parece uma trivialidade, mas não é. Então vamos lá. Montei minha rede. Eu já vi algumas pessoas tentando fazer network comigo. Ô, Saliba! Cara, olha, só esse Saliba aqui já me deixava com vontade de correr, cara. Juro por Deus. Pois é. Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque demonstra cuidado, né, Salibão? Pois é. Demonstra cuidado, né? Ainda nessa coisa de conexão, você colocou uma coisa que eu não posso esquecer, que eu tinha anotado aqui. Não é só gerar uma conexão emocional, mas também conectar com demandas. Não vamos esquecer demandas, né? Quer dizer, é importante. Se você tem uma pessoa que tem uma demanda que você consegue ajudar, ajude-a sem querer nada em troca. Sim. Ponto. Vai voltar. Você vai se fortalecendo. Vai se fortalecendo. E vai se fortalecendo. E até emocionalmente é bom. Você fica quantas pessoas a gente tem conectado, né, Sandrão? Sem interesse nenhum, né? Continua, Salibão. Ontem eu fui jantar com uma pessoa. Jantar não. Fui me reunir com uma pessoa. Pô, a segunda vez que eu vi ela, mas eu pensei, um cara legal, sabe? Ele tem uma demanda. Eu falei, pô, mas essa pessoa aqui tem tudo a ver com você. Conecta. Conecta. Lá na nossa comunidade, Gestão do Amanhã, a gente vive conectando pessoas com outras demandas. Inclusive, falam, mas eu queria, te remunerar por isso. Eu falo, não aceito. Nós não aceitamos. A gente quer resolver problema de quem está com a gente. Nós somos remunerados pelo nosso conhecimento, mas não por fazer conexões.
Então, o que a gente conecta de gente é uma grandeza. Só que você se empodera, né, Sim, sim. O Malcolm Gladwell, no seu livro... excelente referência. No seu livro The Tipping Point, né? O Ponto da Virada, que é um dos melhores livros que eu já vi, né? Ele chama, ele divide, né, os conectores, né? Connectors. Não é à toa que a gente chegou no líder conector, né, Sandrão? Não é à toa. A gente não, nossas coisas, pessoal, não chegamos por acaso, né? Elas foram construídas. Foram construídas, né? Aliás, o Salibão vai dar dica de livro dele hoje, mas o Tipping Point, que em português é ponto de inflexão, correto? Ponto de inflexão, alguma coisa assim. Tipping Point, Malcolm Gladwell. Ou ponto da virada. Ponto da virada, perdão. Ponto da virada. Essa é uma obra indispensável. Esse cara escreveu isso nos anos 90, né, Salibão? Pois é. Se tivesse internet hoje, cara, ele tá prevendo, né, a importância das conexões na internet. Não tinha nem internet. É maravilhoso. Tipping Point. Ó, montei lá minha rede, um monte de gente lá, distante do meu core. Comecei a estabelecer conexões, mas tem uma terceira etapa que o Salibão já comentou, que é danado. A gente escreveu no nosso livro, ativar o poder gerado no networking. Ou seja, de alguma forma, essas conexões, elas têm que gerar valor também para sua vida. Não é isso? Para sua empresa, para né? Sua empresa, negócio, seu negócio. Então, como você, a partir desse ativo, você consegue ativar esse poder? Isso é fundamental. Quer dizer, você construir relacionamento com os professores, com os pensadores, mas na hora certa você ia... Professor, o Maquina, que você já contou essa história, no Brasil, né? Como a gente faz? Então, eu tenho que conectar, eu tenho que ativar. Quando eu fui falar com o Peter Drucker, né? Sobre o tempo, ele falou, mas quanto tempo você quer que eu fale, né? No seminário. Eu falei, 8 horas. Ele olhou para mim e quase riu, né? Ele falou, mas eu não falo 8 horas, eu falo 1 hora. Eu falei, não, mas o nosso evento é 8 horas, né? Agora eu conseguia dobrar os caras para falar 8 horas. Claro, porque você fez tudo, ó. Você imagina 8 horas do Drucker, Sandro? Quanto vale isso? Putz, imagina 8 horas do Drucker. Imagina isso, é verdade. Né? Você imagina, né? E aí você tem que, né? Você imagina 8 horas. Você tem que preparar quando você precisa, né? Você está na venda de uma ideia, alguma coisa, você precisa preparar o terreno. Porque se você não prepara o terreno e você vai direto, fala assim, olha, professor Drucker, eu vou pagar para o senhor aqui e o senhor vai ter que falar 8 horas. Não vai. Ele vai falar, mas não é nem morto, Sandrão. Não vai entendeu? falar, não vai falar. Não precisa, né? E é curioso, Salibão, que eu estava relendo esse capítulo do livro, né? De novo, esse capítulo está no livro O que as escolas de negócio não ensinam, é o capítulo Poder do Network, ou algo do gênero, Network de Valor, não sei. E um exemplo que a gente conta que é muito legal é o exemplo do Osiris Silva, né? Esse exemplo é interessante, que eu fiz a história do Osiris Silva no meu sucesso.com, né? Nós somos muito fãs do Osiris e o Salibão, né? Do Osiris Silva. Quando ele foi presidente da Embraer, ou melhor, quando ele criou a Embraer, tem uma história que pouca gente sabe. Nós conhecemos o Osiris através do Peter Drucker. Do Peter Drucker. Olha que coisa, né? Que eles foram convidados pelo Deng Xiaoping para fazer o plano de 40 anos da China, exatamente. Né? Nós contamos, exatamente. E o Drucker convidou o Osiris para estar na equipe, né? Para estar na equipe. E o segundo Drucker, ele fala que o Osiris salvou ele nessa reunião. Salvou ele nessa história. Pois é. Exatamente. O que pouca gente sabe na trajetória do Osiris Silva é que quando ele funda a Embraer, ele era um funcionário público, né? Ele é um militar de carreira. E ele é convidado pelo presidente atual, como a ideia foi dele, ele já tinha feito o Brasília, o primeiro avião, não sei se você sabe, mas o primeiro avião brasileiro foi também liderado por Osiris Silva, o Brasília. E aí ele viu que deu certo, falou, vamos montar uma companhia de aviação no Brasil, não de aviação, né? Uma companhia que constrói aviões no Brasil, uma loucura, uma insanidade, né? E deu no que deu, né? A Embraer vale 5 bilhões hoje de dólares, é a empresa brasileira que melhor representa a história de exportar a metodologia brasileira, tecnologia brasileira, né? País agrário, né? Não é? Você imagina isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Agora, o que pouca gente sabe é que quando o Osiris Silva ele constitui a Embraer, ele teve que pedir exoneração do cargo público. Mas não foi só isso. Toda a equipe da Embraer, né, toda a equipe direta da Embraer eram todos militares de carreira. Ele não conseguiria fazer a Embraer sem aqueles caras. Ele convenceu essas pessoas todas a pedirem exoneração e ingressarem na vida privada. Ou seja, ele ativou o poder do network que ele está construindo talvez há décadas. E foi capaz de influenciar essas pessoas para criar um valor mútuo, porque é óbvio que elas se beneficiaram. Sim. Então eu tenho que ter essa visão da cooperação
E outra, Salibão, mesmo quando você vai ativar o seu network, quando você ativava seu network trazendo o professor Drucker, ele também se beneficiava disso. Além da remuneração, a oportunidade de estar com um público hiperqualificado. Então você tem que entender, na ativação do seu networking, a cooperação e o que você está criando valor para outra pessoa. Mas, Sandro, eu sou um vendedor. Lógico que você está criando valor para outra pessoa. A sua solução não é uma solução superior? A sua solução não vai atender uma demanda importante do seu interlocutor? Então você está criando valor também para o próximo. Então eu tenho que ter esse entendimento claro da cooperação para poder ativar tudo que você construiu até agora. Essa conversa é boa demais, né, Sandro? Legal, Sandro. Ainda mais nós que viemos aí não tivemos heranças monetárias e físicas, né? Tivemos que herança construir... teve bastante dívida. Né? Continua tendo, né? Parece. A gente teve que usar muito um networking para conseguir chegar por aqui, né, Sandrão? Não há dúvidas. E olha que a gente, né, o Sandrão aí conhece todos os CEOs do Brasil, eu conheço todos os gurus do mundo, né? E a gente conhecia todo mundo, né? E usava, a gente sabia usar aquele... Cara, você tem lá 1%, lá você tem que saber usar aquilo lá. Todo ser humano tem alguma coisa diferente que possa ser usada, né, Sandrão? Que você pode ativar. Não é verdade? Na HSM, a não ser esse cliente que você falou, que não vale a pena, todo mundo... Daqui dá vontade de falar, viu, Sandrão? Dá vontade de mandar um abraço pra ele. Deve cortar, que a gente falou o lugar aqui, eles cortaram. Vamos lá. Vamos fechar o nosso papo? Vamos fechar o seguinte, ó. 3 estágios. Conheça pessoas, expanda seus limites, território, né? Primeira perspectiva, é importantíssimo você conhecer pessoas, se conectar com essas pessoas, criar valor para a vida dessas pessoas e depois ativar o seu networking de valor. Essas 3 etapas, seguramente você vai conseguir criar muito valor por meio de quem você se relaciona. E que livro você vai sugerir para a turma, Salibão? Sandro, um livro que está em português, inclusive, né? Em inglês, chama-se Never Eat Alone, and Other Secrets, outros sucessos to Success, One Relationship at a Time. One Relationship at a Time. Um relacionamento de cada vez, né? O Keith Ferrazzi, eu conheci muito novo, quando nós fizemos nosso primeiro World Business Forum em Nova York, em 2002. Ele ligou pra gente se oferecendo, né? Ele tinha acabado de publicar esse livro, né? Never Eat Alone. Fala assim, eu gostaria de ir trabalhar de graça e fazer com que as pessoas se relacionem dentro do evento, em vários momentos, com temas diferentes, durante o coffee break, na volta. Cara, em 2 dias, Sandrão, no segundo dia parece que você tinha 5.000 pessoas, Sandrão. No dia seguinte, os 5.000, todos falando um com o outro, Sandrão. Todos falando com o outro, trocando cartão, trocando ideias. E esse cara fazia muito bem. Ele fez a vida dele, né? Ele fez a vida dele, foi número 1 no New York Times, mas ele fez a vida dele ajudando as pessoas a fazerem network, entendeu? Olha que coisa, né? Que boa dica. Então, em português, jamais coma sozinho, da Alta Books. Acho que só isso já ajuda, né? Muito. Não é verdade? Muito, por que não usar os seus... A gente que tem um tempo limitado, né? Por que não usar o tempo do almoço para você trazer alguém, convidar alguém para almoçar, um café que seja, né? Aliás, você tá comentando essa coisa do evento, é justamente o trabalho que o Paulo Campos faz nos nossos workshops, se você pensar bem, né? Também. É conectar as pessoas, né? Olha a importância da conexão, né, Salibão? Porque nos nossos workshops nós temos sempre o Paulo Campos, que é um craque em conexões, em gerar conexões de valor para gerar conhecimento. Ele faz justamente esse papel e todo mundo fica na mesma página. 2 dias parece que no final do segundo dia parece que as pessoas já se conhecem há anos, né, Sandrão? Né? Poxa, foi bom, hein? Caraca. Olha só, antes da gente finalizar aqui, de novo as 2 mensagens. Quer que a gente explore algum tema? Desde que ele não seja muito específico, né? Porque às vezes nós temos dificuldade com especificidades, até pensando na audiência. Sugere o tema pra gente. Tem alguma dúvida? Pode fazer a pergunta, a gente vai responder a pergunta aqui. Ou a gente responde no mesmo local, às vezes eu respondo no próprio comentário. Fizeram uma pergunta agora na Netflix, eu respondi no comentário, mas podemos responder aqui como você preferir. Faz lá a pergunta. E mais, nos siga, né? Ainda não seguiu? Segue lá. Dá o like, dá agora, ó. Dá o joinha, dá o like aqui, coraçãozinho, porque é a forma que o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante e vai impactar mais e mais pessoas, que esse é o nosso objetivo. Não deixe, então, de construir um networking de valor que é para a vida. Né? Exatamente. Comece aqui com o nosso podcast que a gente vai longe. Valeu? Até! Abraço.